Beleza? Boa noite, caro aluno, terceirão, né? Chegando aí à proximidade da prova do PAS 3. Estou aqui, professor Raoni, para ajudar você e espero que essa apreciação que eu vou fazer agora, documentário A Margem do Corpo. Vamos lá? Então, vou mostrar para vocês aqui um slide que eu preparei para ajudar a acompanhar os pensamentos aqui. Pessoal, o tema desse documentário, possivelmente você já viu, e eu espero que sim. Se você não viu, no YouTube, é domínio público, são 40 e poucos minutos esse documentário. É só digitar lá no YouTube A Margem do Corpo. Eu vou fazer uma relação, porque dentro do PAS 3 é muito provável, eu vejo como muito possível, a relação aborto, que é o tema principal, é um tema bem tenso, polêmico, social, e aí as relações com as outras obras. Já tem um videozinho aí, procura, sobre necropolítica, o filósofo camaronês, não é? O Bembe, e Poder e Violência, considerando a obra da filósofa Hannah Arendt sobre a violência. Vamos começar refletindo. A filosofia, ela tem, né, como um dos seus principais objetivos o desvelamento e até uma denúncia do senso comum. O senso comum, pouquíssimas vezes a gente percebe essas amarras, esse conforto de seguir noções pré-fabricadas ou noções que muito provavelmente existem pessoas lucrando, né, com essas noções ou com essa apatia de respostas prontas, né, como eu falei, pré-fabricadas, e que a gente tem, né, uma tendência a seguir pela reflexão filosófica, sociológica, antropológica, também as matérias das ciências humanas, né, de história, geografia, ajudam bastante a gente nesse combate ao senso comum pelo senso crítico, beleza? E essa tirinha aí para você observar e concordar, eu espero. Gente, esse documentário, a diretora é daqui de Brasília, da Universidade de Brasília, né, a Débora Diniz. Ela, quanto pesquisadora, ela é professora da Faculdade de Direito. Atualmente ela nem mora mais no Brasil, daqui a pouco eu falo por quê. Ela ficou, e é objeto de estudo dela, né, na bioética, o aborto e os pressupostos legais e por aí vai. Observem, o Código Penal brasileiro, desde 1940, já estabelece o aborto legal. E aí, nessas condições do aborto legal, poucas pessoas repassam essa noção. Repito, para a gente sair do senso comum. Aborto é uma prática condenável? Sim. Aborto é uma prática que muitas pessoas, com certeza, vão se posicionar contra? Sim. A própria Débora Diniz, ela escreve, durante 2015 e 2014, teve uma pesquisa que o próprio STF e o governo, né, se envolveu nessa pesquisa, por telefone até, de que, você é contra ou a favor do aborto? Essa era a pergunta. E vários, né, dos entrevistados, né, é bem coisa rápida, se posicionaram contra. Né? Eu sou contra ou a favor do aborto? Tá, sou contra. Mas isso, a Débora e toda uma equipe, né,
da área de bioética, antropológica, também da área jurídica, de pesquisadores, usando senso crítico diante dessa pesquisa que o STF, né, fez, o Supremo Tribunal Federal. Ela não aceitou, ela foi além. E durante 2015, e a conclusão, né, foi em 2016, aconteceu a Pesquisa Nacional do Aborto. A Débora foi uma das lideranças dessa pesquisa. E, né, em cima dessa perguntinha, quem é a mulher que aborta? Ela teve toda uma descoberta. As respostas de todas as mulheres entrevistadas em todas as capitais do Brasil e também em algumas cidades do interior, sempre as respostas das mulheres eram marcar um X, dobrar o papelzinho e colocar numa caixa fechada. A resposta era anônima. E essa pesquisa nacional do aborto está acessível na internet. Se você quiser, ficou curioso, dá uma olhada. Faz uma média das mulheres que têm de 20 até 60 anos de idade, se eu não me engano, de cada 10 mulheres, 6 praticaram aborto. E aí, ela mesma, né, foi nessa pesquisa, né, nacional do aborto. Muitas mulheres, ao serem perguntadas, né, você é contra ou a favor do aborto? Muito provavelmente ela responde, não, eu sou contra o aborto. Mas é provável dela ter realizado o aborto. Tá, gente? A situação, e aí, vamos lá, em algumas palavrinhas que a Débora Diniz escreve, eu peguei de alguns artigos dela, para, vamos lá, pensar de acordo com esse documentário. Cada um tem uma justificativa moral para explicar o que fez de sua própria vida. Cada pessoa. E agora considerando, cada mulher tem uma história e passa por diferentes situações, e o aborto é um drama humano ao qual todas nós estamos sujeitas. É preciso preservar a autonomia da paciente que busca, né, o aborto. Não apenas descriminalizando, né, essa prática, mas também legalizando. É a proposta da Débora Diniz. Continuando, não é a vida. Mas ser a favor do aborto é ser contra a vida. Mas, vamos lá, não é a vida que é ameaçada quando a mulher aborta. Quem é realmente ameaçado, né, observa as palavrinhas dela, mas há uma ordem simbólica que a reduz ao útero e ao dever da gestação. É o regime patriarcal que existe, que sobrepõe reprodução biológica e social. As mulheres são mães em potencial, e esse é o lugar sagrado em que se deveriam manter. As mulheres que abortam desafiam o Estado, que insiste em as reduzir ao útero, impondo-lhes o dever da gestação. A Débora Diniz, ela fez parte de um comitê, né, de 2016, 2017, 2018, e nesse comitê, para auxiliar, né, as decisões do Supremo Tribunal Federal, porque nos últimos anos tem acontecido várias tentativas de criminalizar qualquer situação de aborto. Uma revisão dessa lei de 1940, que garante, se a mulher estuprada, né, sofreu violência sexual, engravidou, aborto garantido. Segundo caso, se na gravidez tem um risco de morte, né, para a grávida, também pode abortar. E em 2011, 2012, foi acrescentado nessa lei do Código Penal, de 1940, mas tem esses acréscimos, né, de que quando o bebê é anencéfalo, né, sem cérebro, também garantido esse aborto legal.
E aí, o STF está nessas revisões. A Débora Diniz, ela, com muita coragem, botou a cara à tapa. E ela percebeu que os juízes e muitas pessoas, né, que estavam lá na contribuição pelos, né, a favor ou contra, muita gente também contra, né, e também muita gente a favor, né, a criminalização total do aborto, ela se perguntava, poxa, essas pessoas sabem responder essa pergunta? Quem é a mulher que aborta? Então, como parte, né, para mostrar quem é a mulher que aborta, ela fez o documentário, A Margem do Corpo. Isso, mas é de 2006. Esse documentário, constantemente, ele pode ser visto, revisto. Tem outro documentário que saiu ano passado, eu indico para vocês também, sobre essa temática, Habeas Corpus. Procura, Habeas Corpus, Débora Diniz. Lá no YouTube você também acha. Então, no documentário, A Margem do Corpo, vai contar a história da Deuseli. Deuseli, uma mulher empobrecida, sem família, e, né, temporalmente foi o que ela viveu de 1996 até 98. Ela vivia em Alexânia, tá? As pessoas que tiveram contato com ela, muitas donas, né, mulheres que contratavam a Deuseli para ser doméstica, pelo contato, ela não tinha origem, não tinha família, ela falava que antes tinha morado com uma senhora que maltratava muito ela, e essa senhora tinha um esposo que estuprou ela. Nessas várias entrevistas que o documentário, né, A Margem do Corpo, vai trazendo, tá aí explícito todo um sofrimento que desde criança a Deuseli passou. E aí, numa dessas casas que a Deuseli trabalhava, ela foi estuprada. O próprio fato do estupro, para alguns, né, dos entrevistados ao longo do documentário, é questionável. Tem gente que questiona, será que ela foi estuprada mesmo? Ou o cara, nego vila, ou o cara, né, teve consentimento, ela gostava dele, mas teve estupro, ela se machucou muito, né, nessa situação do estupro, sofreu e engravidou do estuprador. Grávida, ela vai e, poxa, e agora? Ela teve muita dificuldade para tentar, né, o aborto. Ela sabia desse direito da lei, né? Eu quero abortar. Ela encheu a paciência de uma das juízas lá de Alexânia, aí depois vai para Anápolis, e aí, quando está lá no hospital, quase tudo pronto para que aconteça, né, o aborto garantido, o médico se nega. Não, eu preciso de uma assinatura do juiz, e aí o próprio um médico lá do hospital também, eu preciso de uma assinatura do Conselho Regional de Medicina, e toda essa dificuldade para que o aborto aconteça, ela mesma voltou para casa. E aí não abortou mais, e teve a menina, uma menina chamada Fernanda. Só que nessa casa de família, outra, né? Ela não está mais em Alexânia, está em Anápolis. Essa outra casa de família que acolhe a Deuseli para trabalhar, né, como doméstica, ela está com a Fernanda no colo, pequenininha. Ela, passando por muita dificuldade, transtornos, né, afetivos, emocionais, ela mata a Fernanda, mata a própria filha. Vai presa. Aí depois na prisão descobre que está grávida de novo. Aí depois a criança nasce. Essa segunda filha, né, vai ser dada para adoção, essa filha da Deuseli. E aí, quando ela está presa, já teve o filho foi dado para adoção, ela tem uma terceira gravidez. Essa terceira gravidez também com muita dificuldade, e a Deuseli já com convulsões. Tem também, pessoal, toda uma situação, né,
de que é negada a autonomia para a deusa Eli, tem toda uma situação de religiosidade, levam a deusa Eli para um terreiro, né? Levam para a deusa Eli para a igreja, aí ela vai, né, recebe o exorcismo de um padre. No documentário, um bispo também é entrevistado, e esse bispo fez um instituto pró-vida, né, para acolher mulheres em situação, né, como a da deusa Eli, com a criança no colo, e aí grávida de novo, e aí dá a criança para adoção, a terceira gravidez, ela cada vez pior com a sua saúde mental, física, e a deusa Eli morre, grávida. É uma história trágica da deusa Eli, né? Uma primeira gravidez que tinha-se, né, garantido o aborto, mas aí nasce a criança, aí ela mesma mata a criança, afogada dentro de uma banheira, esqueci de dizer, e aí depois uma segunda gravidez, e aí nasce essa outra criança, adoção, e uma terceira gravidez, e nessa terceira gravidez ela morre. E a criança dentro do útero também morre. Gente, são casos a serem interpretados. E aí, dentro, né, dessa pesquisa nacional do aborto, quem são as mulheres que mais abortam no Brasil? Tá aí. É importante termos essa noção. O aborto tem cor de pele. Do índice de abortos, né, provocados, que acontecem, muitas vezes, claro, né, clandestinos. Olha aqui, ó, mulheres negras têm o dobro, né, a numeração aqui. E uma mulher negra tem muito maior chance de morrer nesse aborto clandestino. As tentativas da Débora Diniz com esse documentário e também todo o grupo de trabalho que existe, né, espalhado pelo Brasil, de legalização do aborto, descriminalização do aborto, é para um objetivo de que isso aconteça menos, que menos mulheres morram pelo aborto. Abortos clandestinos, né? Ah, professor, mas isso é ser contra as crianças. Sim, criança, o feto precisa de atenção. Professor, você é a favor do aborto? Você é contra o aborto? Não sei dizer. Uma coisa, essa pesquisa da Débora Diniz me fez pensar, e do que eu já li. Muitas mulheres que você acha, que eu achava, que se posicionam, né, são religiosas, se posicionam muito forte contra o aborto, muitas dessas mulheres, no seu passado, né, sofrido, podem ter realizado um aborto. Pelo mundo, observe, países em que é permitido o aborto apenas para salvar a vida da mulher, ou em caso de estupro, são aqui, ó, África, América do Sul, América Central, na Ásia, uma parte, Oriente Médio. Esses países de verde é quando não há restrições para o aborto. Percebam. Tá. A polêmica do aborto, e até mesmo eu fiz uma outra pesquisa em cima disso, aqui no Distrito Federal, em várias maternidades, você sabia que existe um certo acordo entre, né, a equipe na hora do parto, pré-parto, de que mulher negra não precisa de sedativo, não precisa de nada. Mulher negra aguenta mais a dor. Pois é, gente. Essas pesquisas e essa reflexão em cima do aborto, em cima, né, da situação vulnerável de muitas mulheres negras, deve ser pensado e denunciado. Só comentando nesse sentido. E, gente, os grupos pró-vida, né, e os grupos pró-aborto, e aí eu digo isso de coração,
deveriam dialogar mais e não brigar. E nesse diálogo, lembrando uma palavrinha que a Hannah Arendt valorizava bastante, lá dentro do livro sobre a violência: isegoria. A posição da fala, a argumentação, precisa ser garantida para os dois lados. Nenhum dos dois lados deve predominar ou ter uma posição de poder, considerando até o poder ilegítimo que a Hannah Arendt, né, escrevia. O poder legítimo está no diálogo, está num consenso. E não precisa ser um consenso unânime, não precisa ser um consenso que todo mundo vai baixar a cabeça e vai concordar. Numa democracia tem isso. A gente pode chegar a um consenso, mas não precisa ser um consenso pacífico. Pode ser um consenso de conflitos. E se novos conflitos, né, no diálogo, na argumentação, acontecem, isso vai ser benéfico. Vai ser benéfico. Até para a evolução intelectual das pessoas participantes, né, desse diálogo, desse confronto. E aí, gente, terminando nesse sentido, deixa eu só fechar aqui. Esse documentário, A Margem do Corpo, traz essa ponte, essa interdisciplinaridade, essa conversa. São 3 elementos: necropolítica, mulheres negras que, infelizmente, vivem essa situação. A Débora Diniz, no trecho que eu mostrei para vocês, já afirma que a mulher, e aí pode ser mulher num geral, a mulher, infelizmente, é reduzida ao útero, instrumento que o Bembe, lá no livro Necropolítica, também fez toda uma reflexão. Na outra obra, Hannah Arendt, sobre a violência, lembrando, gente, é muito possível de aparecer essas relações, até mesmo na proposta da redação. Eu faço uma aposta aí. E aí, a Hannah Arendt, poder, violência. Você percebe que muitas pessoas, quando começam a discutir temas polêmicos, que seja não só aborto, mas também a pena de morte, por exemplo, quando o argumento vai perdendo poder, apelam para a violência. Eu aprendi isso na minha família. Pessoas, quando começam a ver que estão perdendo argumentos, apelam para a violência. Pessoas que aumentam a voz, é porque provavelmente, né, nesse aumentar a voz ou gritar e ameaçar, é porque perderam já seus argumentos. Beleza, gente? A filosofia tem essa reflexão. Atualmente, precisamos, o Paz coloca isso, que os candidatos, vocês, tenham essa visão crítica, essa visão social, para, no momento da prova, e a aposta, né, que eu falei, possível aparecer no tema da redação algo em relação a isso. A violência, a sociedade violenta, poder, aborto. Beleza? Um abraço. Bye, bye. Bons estudos, pessoal.